2 da tarde está no ar o consultório, seja bem-vindo. Já sabe que até bem perto das 15h30 vamos falar de saúde e bem-estar aqui no Porto Canal. E começamos precisamente com um livro sobre nutrição e desporto. Vamos daqui a pouco, daqui a uns minutinhos, estar à conversa com a nutricionista Sara Moreira para perceber quais são os principais erros que as pessoas cometem quando começam a treinar. Participe no programa e esclareça aqui a sua questão, a sua dúvida relacionada com este tema em particular que vamos explorar, ou também a especialidade nutrição. Hoje é o Dia Mundial do Sono e esta data tem como objetivo destacar a importância de um sono reparador para a saúde. Vamos também falar do impacto das doenças do sono na sua qualidade de vida e os sinais de alerta a que deve estar atento, a que todos, de facto, devemos estar atentos. No final, partilhe também connosco o seu testemunho ou esclareça aqui a sua dúvida relacionada com a medicina do sono ou também a especialidade de pneumologia. Ora, pode participar no programa e inscrever-se a partir deste momento através do número de telefone 22 508 3297. Ligue já. Pode também entrar em contacto connosco enviando por escrito toda esta informação para o endereço de e-mail consultorio@portocanal.pt. Até já. Hoje, 17 de março, avançamos para mais uma edição do programa Consultório neste espaço aqui no Porto Canal, em direto, dedicado à sua saúde e bem-estar, como de resto acontece de segunda a sexta-feira, das 2 às 13h30 da tarde. Por isso, convido já a ficar desse lado até bem perto das 15h30, porque nessa altura vamos saber quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui de hoje, com a ajuda da Lígia Pinto. Hoje é com a Lígia que vamos falar, ela que está então a preparar o programa Viver Aqui para levar até si mais uma viagem pelos saberes e sabores da nossa região. Ora, no último bloco da edição de hoje vamos assinalar o Dia Mundial do Sono e perceber como é que uma boa noite de sono pode de facto influenciar o nosso dia e dar-nos qualidade de vida. Vai poder participar para esclarecer aqui as suas questões ou partilhar connosco o seu testemunho. Para já, começamos com um livro sobre nutrição e desporto e por isso é a nossa convidada a nutricionista Sara Moreira, a quem agradeço a presença. Muito obrigada por estar aqui connosco. Obrigada. É um gosto recebê-la aqui de facto no consultório. Depois estará disponível para ouvir então os nossos telespectadores e gostava de saber se este livro, que pretende orientar desportistas e não só, pessoas que queiram ser mais saudáveis, foram as dúvidas dos seus pacientes que a levaram de facto a juntar tudo neste guia e tentar responder de uma forma mais simples e prática a essas questões. É isso mesmo. Eu comecei a perceber que muitas pessoas tinham muitas dúvidas sobre nutrição, até porque hoje em dia são bombardeadas com vários temas, até mesmo nas redes sociais. Sem dúvida. E então muitas pessoas ficavam com dúvidas: o que é verdade, o que é que eu devo fazer, o que é que se calhar eu estou a fazer e que não é assim tão bom para a minha saúde. E também com a pandemia houve assim um boom na procura também de ter hábitos de vida mais saudáveis, de começar a praticar mais atividade física. E muitas pessoas começam a querer fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, começam a treinar e ao mesmo tempo querem começar uma dieta radical. Portanto, há aqui logo uma mudança do estilo de vida, não é? Sim, sem dúvida, que é, eu vou para o ginásio e tenho que emagrecer 10 quilos no mês. Ou então eu vou ter que começar a correr e tenho que atingir tempos espetaculares. E às vezes quando nós aliamos estas duas coisas, que é, eu estou a mudar muito os meus hábitos alimentares, ao mesmo tempo eu estou a mudar muito o meu estilo de vida, tornando-me cada vez mais fisicamente ativo, acontecem aqui alguns erros. E então o que eu fiz foi de forma muito prática, até como a minha abordagem é, a minha prática profissional é sempre assim, que é, ok, então eu vou pegar nas dúvidas todas dos meus pacientes, em várias vertentes, para quem quer emagrecer, aumentar o rendimento esportivo, para quem pretende aumentar a sua massa muscular, e depois também eu acabei por ter uma área dedicada aos suplementos. Até porque é uma área que cada vez as pessoas acabam por adquirir mais facilmente suplementos alimentares, até mesmo através da internet, muitas vezes sem saberem o que é que aquilo faz propriamente, às vezes faz bem, outras vezes não faz assim tão bem à saúde, e então foi tentar perceber quais é que são os suplementos que funcionam, o que é que cada um deles faz, se é possível ou não, através da comida, ter os mesmos resultados, alguns que sim, há outros que não, e para que desportos é que eles realmente acabam por... Mas aqui é importantíssimo ter um acompanhamento, Sim. não é? Para ir de acordo com aquilo que a pessoa quer, com a expectativa da pessoa. Aqui o que eu fiz foi mesmo dar umas luzes gerais e primeiro dar a entender que são muito poucos aqueles que funcionam. Isso é logo assim... Logo a primeira dica que podemos deixar, não é?
E depois nem sempre os suplementos que as pessoas mais tomam são aqueles que mais funcionam. O que nós vemos, por exemplo, é que as pessoas que se alimentam melhor são normalmente as pessoas que tomam mais suplementos alimentares. Os multivitamínicos, por exemplo. E quando nós vamos a ver quem se alimenta melhor é quem menos precisa tomar um multivitamínico. Claro. Ou seja, às vezes nem vale a pena sequer estarmos a gastar dinheiro no multivitamínico, muitas vezes seria preferencial a pessoa ter um acompanhamento personalizado e perceber o que é que pode melhorar na sua alimentação e canalizar esse dinheiro em prol de mais saúde, no fundo. Isso sim. Portanto, podemos dizer que de facto este é um guia prático, mas o que é preciso ter em mente antes de passar à prática? Porque os objetivos são diferentes. Há quem queira emagrecer, como diz muito bem, há quem queira aumentar de peso até, que é muito mais difícil, já aqui conseguimos perceber. Sim. Há quem queira aumentar apenas a massa muscular, tonificar. Portanto, as dietas não são todas as mesmas para todos os diferentes tipos de corpos. E para além disso, nós, para o mesmo objetivo, podemos ter várias abordagens. Certo. Para emagrecer, nós podemos ter vários tipos de abordagens alimentares e todas elas podem funcionar. A realidade é mesmo esta. O que nós temos que perceber é, para aquela pessoa, para aquele estilo de vida, para aquela rotina, o que é que funciona melhor. O que é que a pessoa vai conseguir fazer e manter durante mais tempo. Porque não adianta nada a pessoa querer emagrecer 5 quilos ou 10 no mês, se depois, ao final de um ano, vai ter 30 quilos a mais. Claro. E, para além disso, é garantir a saúde da pessoa. Ou seja, nunca na vida nós vamos estar aqui a colocar um regime alimentar que possa prejudicar, seja de que forma for. Portanto, não é uma dieta, é um estilo de vida que a pessoa consiga manter mesmo depois daquela euforia toda. Eu não tenho mudança, problema nenhum usar a palavra dieta, porque dieta é tudo aquilo que nós comemos, apesar dela ter uma conotação muito negativa, muito restritiva. Eu costumo sempre dizer, eu tenho uma dieta, também tenho uma dieta, todas as pessoas têm a sua dieta, seja ela feita à base de produtos alimentares saudáveis ou menos saudáveis, a realidade é mesmo esta. O que nós temos que perceber é o que é que funciona para a pessoa. A pessoa neste momento tem este estilo de vida, tem uma carga horária muitas vezes grande ou mais pequena, tem mais disponibilidade para cozinhar ou menos. E a partir daí perceber que tipo de lanche, que tipo de refeições principais, que tipo de pequenos almoços é que vão funcionar para aquela pessoa. E depois também tem que ser algo prazeroso. Quando as pessoas me perguntam, Sara, qual é que é o melhor pequeno almoço? Eu costumo dizer, primeiro, qual é o pequeno almoço que gosta de tomar? E a partir daí negociar as várias opções. Se a pessoa me diz que é um pão com manteiga, se é um pão branco, ok, para aquela pessoa se for melhor um pão diferente, um pão que tenha mais cereais, ou às vezes estamos a falar com uma pessoa que tenha uma sensibilidade ao glúten não celíaca, até pode o pão de cereais não ser a melhor opção, pode ser outra opção diferente, mas tentar perceber a pessoa que nós temos à nossa frente. Só pelo gosto? Sim. Convém ser um acompanhamento realmente personalizado, não é? Sim. Vamos falar para a pessoa que agora decide começar no ginásio, a trabalhar na Operação Biquíni, digamos assim, já estamos naquela fase, e a pessoa quer de facto tornar-se mais saudável, acima de tudo, tonificar se calhar algumas partes do corpo. Por onde é que deve começar? Primeiro, pela base. E a base e isto parece tudo muito simples, mas a grande maioria das pessoas não o faz. Correto. Que é hidratar-se bem durante o dia. A grande maioria das pessoas tem muita dificuldade em beber água, principalmente agora que está um bocadinho mais frio, acaba por ter muita dificuldade em hidratar-se. E aqui pode optar por chás, pode optar por infusões, pode optar por água com sabores, podemos colocar, por exemplo, fruta na água e dar um bocadinho mais de sabor. Depois, os legumes. Continuam ainda a ser uma grande dificuldade. Colocá-los ou na sopa, ou no prato na forma de saladas, ou mesmo legumes salteados, pode ser no arroz, pode ser misturados, por exemplo, com o peixe. Tudo isso são ótimas formas de colocar legumes. A fruta continua a ser muito difícil para a grande maioria das pessoas comer fruta e hoje em dia temos outro problema, que é a fruta e os legumes também estão com um preço cada vez mais caro. Pois. Ou seja, hoje nós temos pessoas que quando chegam a uma consulta de nutrição também já nos colocam esse entrave, que é, ok, eu percebo que seja importante, mas como é que eu vou ter dinheiro para comer legumes em todas as refeições ao preço que eles estão? E muitas vezes o nosso trabalho é dar opções às pessoas que sejam mais económicas. Existem essas opções também? Existem. Muitas vezes dizer à pessoa que os legumes congelados naquela altura do ano acabam por ser preferenciais e dar mesmo essa opção às pessoas. De que forma é que nós podemos muitas vezes utilizar legumes que não são tão exóticos, porque muita gente acaba por comer só brócolos ou só alface e existem uma grande variedade de legumes até mais baratos. Claro, mais acessíveis, claro. Que podem perfeitamente ser uma boa opção também. Para além disto, tentar perceber se a pessoa está a comer as quantidades adequadas. E isto é uma coisa que eu tentei colocar até de forma gráfica no livro, que é como é que deve ser o prato para quem quer emagrecer e para quem quer aumentar de peso, para quem quer melhorar o rendimento esportivo, nos dias que treina e nos dias que não treina. E claro que isto são dicas muito genéricas, mas se a pessoa, pura e simplesmente, já tiver um norte, acaba por ajudar. Isso de uma forma em geral. Para outras pessoas, não passar muitas horas sem comer. Principalmente se a pessoa vai treinar e se a pessoa começou a entrar no ginásio, se a pessoa quer ter rendimento no seu treino, até porque é esse o objetivo, se a pessoa vai treinar e pelo menos sentir-se bem, não desmaiar, não ter tonturas durante o seu treino,
comer adequadamente antes deste treino e depois. Isso leva-me logo aqui a questionar sobre o jejum intermitente, que é uma pergunta também muito frequente aqui dos nossos telespectadores, se é adequado a todos os casos ou não. Já sei que não devemos seguir a dieta da vizinha nem do melhor amigo, mas o jejum intermitente, de facto, tem sido bom para algumas pessoas perderem peso. E depende muito, por exemplo, pessoas que acordem e que passado 15, 20 minutos vão treinar, dizem, Sara, eu sinto muito melhor se eu não comer nada e se for treinar logo de seguida. E nós temos que perceber que para muitas pessoas pode funcionar. Nesses casos, o que é que eu sugiro? Se o objetivo for melhorar o rendimento daquele treino, não estou a falar de pessoas que vão fazer uma caminhada de 20 minutos mal acordem, é reforçar o jantar do dia anterior. Ou seja, reforçamos o jantar do dia anterior, a pessoa já vai ter energia quando acordar para treinar, vai conseguir fazer aquele treino de forma adequada, ter rendimento no treino e depois do treino toma o seu pequeno almoço com calma e há outras pessoas que isso já não funciona. Que se forem treinar sem comer nada antes de treinar, que já não se vão sentir bem, não vão ter a mesma energia. Por isso nós temos que perceber primeiro, como é que está o seu treino, como é que está o rendimento não está a diminuir e depois tirar muito aquela ideia de, não, mas se eu treinar em jejum eu vou queimar mais gordura. É verdade, durante aquela hora de treino queima mais gordura, mas o importante é o que queima durante o resto do dia todo. E se ao treinar em jejum a pessoa depois sentir muito mais fome durante o resto do dia, até acabar por comer muito mais... Às vezes o dobro, não é? É isso mesmo. Se a pessoa depois acabar por comer o dobro na refeição seguinte, porque está cheia de fome e porque fez um esforço sobre-humano para treinar em jejum, muitas vezes compensa fazer uma refeição ligeira, que a pessoa se sinta bem enquanto vai treinar e depois sim, acaba por fazer o seu pequeno almoço intercalar depois do treino. Mas nem todas as pessoas conseguem, por exemplo, ir ao ginásio ou praticar exercício físico ao ar livre 3, 4 vezes por semana. Exatamente. Há pessoas que têm apenas um dia disponível para fazer exercício físico. É possível complementar com a alimentação também essa perda calórica para chegar ao objetivo? É até mais importante a alimentação. Porquê? Porque um dos erros que as pessoas fazem é subestimar muito o quanto precisam de comer porque começaram a treinar. Ou seja, entram num ginásio, estou a fazer exercício físico 2 vezes por semana, eu tenho que comer muito mais porque agora já comecei a treinar. E muitas vezes são pessoas que aumentam de peso depois de entrar no ginásio. E que às vezes só procuram um nutricionista aí, que é, eu não estou a perceber o que é que eu estou a fazer, eu estou a treinar, estou a exercitar-me mais e estou a ganhar de peso, o que é que está aqui a acontecer? E muitas vezes nós temos que perceber, olha, o treino está a fazer não é o suficiente para estar a comer o dobro da forma como está a comer, porque isto também dá uma falsa expectativa às pessoas, que é, se eu estou a treinar mais, eu também preciso comer mais. E às vezes o nosso trabalho também é adequar um bocadinho a realidade e perceber se faz sentido ou se não faz sentido comer mais e depois que alimentos é que realmente pode comer a mais se tem mais fome depois do treino. Se estamos a falar de uma pessoa que quer emagrecer, mas que acaba o treino com muita fome, nós não precisamos de fazer com que a pessoa coma menos. É ensinar a pessoa, este grupo de alimentos pode perfeitamente comer mais quantidade, esta é a quantidade certa para si. E o que funciona é o que a pessoa consegue manter. Isto é ponto assente, por isso é que eu digo sempre às pessoas que mais importante do que fazer jejum antes do treino, ou muitas vezes jantar só sopa no final da refeição. É aquilo que resulta para a pessoa, não é? Que ela consegue manter. Muitas dúvidas também sobre os batidos proteicos antes, os batidos proteicos depois, uma banana antes, uma banana depois, o que é que funciona melhor, não é? Para cada um. Se perguntar a alguma pessoa que não seja nutricionista se a banana deve ser antes ou depois do treino, a pessoa vai dizer antes. Se perguntar ao nutricionista, ela vai dizer depois. Porquê? O que nós sabemos é que depois do treino, nós precisamos de açúcares de rápida absorção para conseguirmos recuperar de todo aquele esforço físico e daí a banana ser ótima para depois do treino. Se nós comemos a banana antes do treino, aqueles açúcares, como são de rápida absorção, sim, eu vou ter energia, mas durante muito pouco tempo. O que é que vai acontecer? Eu vou começar a treinar e vou ter alguma energia, mas se a meio do treino eu quebro e já não consigo manter aquela energia, acaba por não ser a opção mais adequada. Por isso, o que é que nós dizemos muitas vezes? Antes do treino, eu prefiro que sejam alimentos que lhe deixem saciar durante o treino todo. Depois do treino, aquilo que lhe vai conseguir dar energia rapidamente para recuperar daquele esforço físico, isso sim. Os batidos proteicos, eles são ótimos para nos ajudar naquela altura do dia em que é difícil eu ter proteína. Se eu vou tomar o pequeno almoço e depois vou treinar, talvez seja preferível eu tomar estes batidos proteicos depois do treino, porque se calhar antes eu consigo comer alimentos que têm proteína naturalmente. Estou a falar aqui de ovos, de queijo, podemos estar a falar de bebidas vegetais, como a de soja, que acaba por ser a única que tem proteína, o leite. Agora, se eu vou treinar ao final da tarde e se eu só almocei às 2 da tarde, posso perfeitamente tomar este batido proteico a meio da tarde, antes do meu treino e depois eu faço o meu jantar. O número na balança ainda é uma preocupação para muitos portugueses? Sim. Mas faz sentido?
Para alguns sim, para outros não. E hoje estamos com outro problema, que é para além do número da balança, aquelas dietas em que eu tenho que contar calorias e registar tudo o que eu como. Até porque existem muitos acompanhamentos online que fazem com que as pessoas só tenham como esse padrão de medida. Mas isso deve limitar muito o dia-a-dia das pessoas? Ou também é benéfico? Eu não sou a favor de fazer isso sempre. Porquê? Se nós vamos ter uma pessoa que vai ter que pesar tudo e vai ter que controlar todos os dias aquilo que come e só ao final da semana é-lhe pedido para ver quanto é que tem na balança. E se a pessoa quer emagrecer, se não baixa o número nenhum da balança, dizer, ok, então vais cortar X calorias ao teu dia-a-dia, vais cortar X gramas de proteína. A pessoa vai perceber que a única coisa que importa é o número da balança. A pessoa pode estar-se a sentir melhor, a pessoa pode sentir-se melhor ao espelho, com menos celulite, com mais energia, mas não vai contar para nada. Porque a única coisa que ali está a servir de guia é o número da balança. Se nós estivermos a falar só nesta expectativa, o que é que vai acontecer? A pessoa vai sentir-se refém daqueles números e cada vez vai querer comer menos. Se está a comer aquela quantidade, se assim não emagrece, então eu vou começar a comer metade. O que é que pode acontecer? E a pessoa ficar desnutrida. E o que eu vejo muitas vezes hoje, pessoas a chegarem à minha consulta, são pessoas que já estão com um comer muito transtornado, são pessoas que chegam à consulta de nutrição e já estão fartas de contar calorias, já são fartas de saber o que é proteína, hidratos de carbono e gordura, mas querem ter uma relação saudável com a comida. Claro. Não querem ir ao restaurante sentirem-se culpadas porque não vão saber se a refeição que vão comer se tem 100 calorias ou 100 mil. Pode levar ao isolamento, não é? Das próprias pessoas, desenvolverem um transtorno, claro que sim. Portanto, nós aqui abordamos algumas dicas de nutrição para desportistas, algumas das que constam então deste livro, mas há aqui uma parte também maravilhosa com fotografias deliciosas. Portanto, algumas receitas que podemos fazer em casa, acima de tudo, dizia-lhe eu também durante o intervalo, práticas e económicas, que é muito importante nesta altura. Sim. Até porque uma das maiores dificuldades de todos os pacientes que me procuram é, Sara, eu tenho que comprar barras proteicas, tenho que fazer bolinhas energéticas, que muitas vezes são produtos altamente caros. Estamos a falar de uma barra que custa sempre 2 euros, mais do que 2 euros. E então muitas vezes o meu trabalho era ensinar as pessoas como fazer isso em casa. E ao fazer, ter logo 20 porções que podemos congelar e que depois sempre que precisarmos podemos reutilizar. E isso foi uma das coisas que os pacientes mais me pediam, é, Sara, como é que eu posso fazer isto de forma a conseguir poupar muito tempo e poupar ainda algum dinheiro? E foi nesse sentido que eu disse, ok, então neste livro, no final, terá que ter mesmo receitas nesse sentido. Até sopas eu tive que colocar neste livro porque vejo que é uma dificuldade gigantesca da grande maioria das pessoas, porque não sabem cozinhar uma sopa, não sabem que legumes combinar, porque a sopa nunca fica com a textura que deveria ter, porque nunca sabem que legumes é que devem ser combinados. Ok, então vamos também colocar aqui receitas de sopas e também pratos vegetarianos. Claro. Porque tem sido cada vez mais a procura pela alimentação vegetariana e, por um lado, ainda bem. Agora, é mais difícil ser vegetariano e ser saudável do que não ser vegetariano. Porque é muito fácil, nós trocamos os hambúrgueres por hambúrgueres vegetarianos e batatas fritas e refrigerantes. É muito fácil trocamos a lasanha por lasanha vegetariana. E que se estiver repleta de molhos, até pode não ser nada adequada nutricionalmente. E foi nesse sentido que eu também quis colocar essas receitas no final do livro, para que fossem práticas. Só uma última questão também, a propósito dos hidratos de carbono. Devem estar incluídos numa dieta ou não? Também me vai dizer que depende de caso a caso. Depende sempre, porque a principal função dos hidratos de carbono é dar-nos energia. Claro. Se nós estivermos a falar de uma pessoa que é completamente sedentária, se calhar não vai precisar assim tanta quantidade deles. Se estamos a falar de uma pessoa que se exercita muito, estamos a falar de uma quantidade maior. Agora, todos nós precisamos de algum tipo de hidratos de carbono, até mesmo porque na fruta, nos vegetais, nós também os conseguimos ir buscar. A realidade é mesmo esta. O que é que eu defendo sempre? Frutas e legumes devem estar presentes na alimentação. Se a pessoa treina pouco, não precisa tanta quantidade, eu dou a opção de escolha à pessoa. Prefere ter antes arroz, massa, batata nas refeições principais ou prefere ter, por exemplo, mais pão, mais aveia nos seus lanches? Há pessoas que me dizem, Sara, eu adoro fazer refeições com o meu bifinho, com a minha salada e nos meus lanches comer pão com queijo. Claro. Está tudo bem, dá perfeitamente fazer dessa forma. Mas também tem outras pessoas que gostam de cozinhar para toda a família igual. E não ter que estar a fazer refeições de um bifinho com salada enquanto para os outros estão a comer essa é outra questão, não é? Vai ter aqui uma dificuldade acrescida se tiver que fazer uma refeição só para a própria. E não faz sentido. E não faz sentido estar a cozinhar 2 pratos diferentes. Então, nesses casos, para facilitar até mesmo a sua rotina familiar, nós gerimos os lanches de forma, nas refeições principais, ter exatamente tudo o que as outras pessoas do agregado familiar têm.
bocadinho de hidratos de carbono, um bocadinho de proteína, um bocadinho de legumes, que é como quem diz, aqui uma salada, uns legumes salteados, um bocadinho de arroz e, por exemplo, legumes. E, por exemplo, uns ovos, por exemplo, podem ser uma omelete, numa quiche, um peixe, uma carne. Podemos fazer até refeições vegetarianas, como, por exemplo, um feijão e um arroz. E assim tornamos a família toda mais saudável. Sim, e é o que funciona. Como é que os nossos telespectadores lá em casa podem ter acesso ao seu trabalho? Não só a este livro, mas a todas as dicas que deixa. saramoreiranutricionista.com e o meu Instagram, saramoreira.nutricionista. Muito dinâmico também, não é? Sim. A sua página de Instagram, Sim. com dicas também diárias para os nossos telespectadores. Sim. Muito bem. Foi um gosto conhecê-la. Muito obrigada, Sara. Vamos agora ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos saber então se ainda surgem questões relacionadas com nutrição para os desportistas ou não, para quem só pratica desporto, atividade física no dia-a-dia de uma forma mais leve. Tem aqui a oportunidade de colocar a sua questão relacionada com nutrição ou ainda também com este livro que vamos aqui continuar a ter na nossa mesa. Para isso, deve marcar o número de telefone 22 508 3297 para se inscrever, 22 508 3297. Pode também partilhar connosco toda esta informação por escrito e enviar para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. Até já.